quem é que não fica ansioso, com medo? E com tanta violência. Com tanta violência. E a gente pediu para a Ana vir contar para a gente aqui, que é uma estudiosa da mente humana e tem ajudado muito, né? Quando é que o medo, que algumas pessoas se sentem incapacitadas. As pessoas que eu tenho conversado, e eu há muitos anos atrás fui assaltada também, eu me lembro bem da sensação logo depois, da impotência que você sente incapacitado para realizar algumas tarefas que antes você fazia normalmente. O que muda no cérebro quando a pessoa se deflagra com uma situação real, assim, ela passa por isso? Isso seria o medo, né? O medo é justamente essa reação que a gente tem imediato perante uma situação específica. Então, você sofre um assalto. Naquele momento, ninguém fica pensando que você vai ser agredida. A gente não pode conceber o cérebro humano... A gente não sai de casa pensando nisso. Exatamente. Não. A gente não sai de casa para ver alguém ser morto, a gente não sai de casa para ver alguém chegar para você te agredir, sem nunca ter te visto, porque um assaltante chega para você te xingando. De coisas horrorosas, o cara nunca te viu, quer dizer, isso é contrário ao nosso entendimento, totalmente contrário. Isso é o medo, e o medo é uma reação que está na gente, assim, na espécie, está desde os primórdios, nos hominídeos, no homem neandertal, que é uma proteção para você sobreviver. A espécie humana está fadada a sobreviver, a se adaptar. E essa reação é a mesma do homem primitivo e a nossa até hoje. Quer dizer, quando ele viu um bicho muito violento que ele nunca tinha visto, que ele começou a usar armas como pau, de defesa e tal. Ele descarregava no organismo, havia toda uma mudança ao avistar um perigo, uma mudança É uma mudança hormonal ou mental, Ana? Hormonal, mental e bioquímica. Porque, na realidade, se libera uma série de substâncias, principalmente a adrenalina, que faz com que o sangue corra mais rápido, que o coração bata mais rápido. A pessoa não consegue dirigir, por exemplo, se é em carro, a história do carro aí. A sensação é que a perna virou gelatina e que você não consegue paralisa. Não consegue brecar, não consegue fazer nada. Porque é uma reação tão violenta, muitas vezes, que você, na hora, ou você paralisa ou você vai sair correndo desarvoradamente. Como a gente, entre aspas, já está tão adaptado a uma violência, infelizmente, a gente tende a ficar quieto. Esse senhor de 62 anos ontem, que foi morto, porque o cara puxou o colar dele, existe como, que a gente fala todo dia, não reage, né? Existe a possibilidade da pessoa, mesmo sabendo que não tem que reagir, de repente, por essa coisa descontrolada mental, reage sem... Sim. A gente não sabe a reação da gente. A gente nunca vai saber. Porque a reação de estresse pode ser tão violenta a ponto de você reagir, você ser uma pessoa que você jurava que nunca iria reagir, né? Ou como também pode paralisar a ponto de você não falar nada. Que é o melhor. Nesse caso, será? Não sei, porque tem bandidos que acham que você está tirando onda com a cara de não estar dizendo onde estão as coisas. E simplesmente a pessoa não consegue dizer nem falar nada. De tanto medo. De tanto medo. Quer dizer, aí vira pânico. Tem pessoas que perdem o controle do esfíncter. Faz xixi na calça, faz cocô, faz tudo. Quer dizer, de medo. De medo, de pavor. E isso cada um de nós não sabe como é que vai reagir numa situação dessa. Não, até a primeira vez que a gente é submetido a uma situação de medo extremo, não sabemos. É imprevisível. E o que provoca isso nessas pessoas que são agredidas, nessas pessoas... Quer dizer, passa a ser um indivíduo diferente? Porque aí você me dá aqui um negócio de transtorno de pânico, né? Quer dizer, o que acontece depois com a mente dessa pessoa? Muda tudo, porque na realidade, a partir daquele momento, a situação traumática, e principalmente quando a gente fala traumática, um sequestro relâmpago ou um sequestro mesmo, são situações que equiparam a reação que a gente teria numa situação de guerra, né? Onde a gente tem a vida ameaçada com uma violência muito grande. A partir daquele momento, o cérebro tem uma coisa que ele marca as situações ruins muito mais dinamicamente do que ele faz com as boas. Então aquilo vira um calo. Literalmente um calo. A pessoa fica pensando naquilo. Sim. O tempo todo. Você tem primeiro a reação de estresse agudo, que mais ou menos dá... Quanto tempo? Uma, duas, no máximo 3 semanas. Em que a pessoa fica, geralmente, meio que anestesiada, um pouco irritada, insone. Ela fica um pouco como se não estivesse dentro da realidade. Agora, passado esse primeiro mês, pode acontecer uma coisa muito pior, que é o tal do TEPT, que é o estresse pós-traumático. TEPT? TEPT. Transtorno do estresse pós-traumático. Que é uma coisa que a pessoa passou um mês, aparentemente está tudo bem, né? E aí ela começa a ter flashes,
Exatamente como se ela tivesse tomado uma droga, ela está aqui conversando, aí vem aquela cena... Sem querer, quer dizer, ela está falando de um outro assunto, está falando de outra... Totalmente, é como se ela tivesse tomado um LSD, como as pessoas dizem, faz aquela viagem ruim. Então essa pessoa acorda em pesadelos, suando, sonha, não consegue pensar em outra coisa, ela pode estar num show se divertindo, de repente ela é tomada pelaquela cena. Esse é o TEPT. Tem tratamento? Tem uma coisa ótima. Todos os transtornos do medo e da ansiedade têm tratamento. Mas quando a gente fala numa sociedade de violência, esse tratamento vai ser secar gelo se a sociedade não mudar de alguma maneira. A gente está vendo aí que a violência hoje é um fator deflagrador de adoecimento. Para pessoas que são sensíveis, e graças a Deus a maioria, né, o estresse da violência só está fazendo com que elas adoeçam. Né? Quer dizer, provocam doenças físicas no organismo através do pensamento. Através do pensamento. A mudança bioquímica do cérebro. E essas doenças são o transtorno de pânico disparado, as fobias, né? A fobia na criança, quando sofre violência na escola, ela desenvolve uma coisa que é a fobia escolar. Ela não quer ir para a escola. Ela passa mal se ela for para a escola, literalmente. E o adulto que não consegue mais sair para trabalhar? Provavelmente ele já desenvolveu um transtorno do pânico, que a gente chama da síndrome do pânico, né, que se fala. Quer dizer, a pessoa que está olhando essa pessoa de frente, ou está cuidando, ou é da família, mulher, é marido, é filho, deve entender que aquela pessoa, mesmo que não tenha sofrido uma violência, ela pode, pelo medo que a sociedade hoje nos transmite de sair na rua, de dirigir, enfim, tem todo quanto é tipo de coisa que infelizmente acontece no dia a dia. Às vezes você está parado num trânsito, num congestionamento como esse, ou né, e alguém vem e ou te abalroa, como esse infeliz aí que matou todo mundo, ou vem e te rouba, e você não tem como sair, você está preso dentro do seu carro, que teoricamente era um veículo de proteção. Você comprou como uma coisa de status, proteção, virou um chamariz para você ser vítima da violência. Enfim, às vezes a pessoa não precisa ter sofrido violência para desenvolver essa coisa de medo de sair de casa. Não, até porque tem uma coisa, o cérebro funciona como uma cavidade de realidade virtual. O que significa isso? O fato de eu ver repetidamente cenas de violência, eu descarrego a mesma adrenalina como se aquela violência fosse comigo. É claro que quando aquilo é comigo ao vivo, a descarga é muito maior. Mas se eu tenho o tempo todo essas notícias e me cercando, pessoas que eu estou vendo queridas, sofrendo violência, coisas absurdas que a gente vê na televisão todos os dias, né? Isso também vai me dando um adoecimento a longo prazo. Não de imediato, mas a longo prazo. Você me coloca uma culpa terrível, porque de repente, não a gente fica se perguntando o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente de veículo de comunicação, que eu mostro... Entendi o que você está falando. Entendeu? Quer dizer, se eu, através de mostrar cenas da realidade virtual não, real, virtual para quem está vendo. Virtual para quem está vendo em casa, no dia a dia, né? Eu posso estar fazendo algum mal para alguém por conta dessas imagens, mas essa é a realidade que está aí. E que se essa pessoa também não souber se defender, como você está me ajudando agora a dizer, o que eu posso fazer para me ajudar? Eu acabo ajudando muita gente. Quando você me ajuda a dizer, olha, você procure tal, que você vai me dizer agora, né? Tal e tal encaminhamento. Se você não conseguir um psicólogo, o que eu tenho que fazer, pensar como, né, para reverter isso? Quer dizer, a gente é um agente causador disso também? É um agente causador quando você só apresenta o problema e não apresenta o contraponto. Isso é uma coisa que eu acho que a imprensa podia e deve mudar. Porque, ao mesmo tempo que hoje tem guerra em vários lugares, tem coisas bacanas acontecendo em vários lugares de pessoas que estão conseguindo fazer diferente. Por exemplo, tem um documentário que está hoje circulando no Brasil, que é o Budrus, que é uma cidade que ficou ali entre a Palestina e Israel e que vivem ali 1.500 pessoas hoje que conseguiram estabelecer uma paz entre duas populações que não se entendiam, né? Então, esses nichos de coisas que estão dando certo precisam ter a mesma visibilidade das coisas que estão dando errado. Mas parece sempre que a gente, o povo em geral, o ser humano em geral, não gosta de coisa que dá certo, não gosta de ver felicidade. Dá muito mais audiência, né? A coisa daquela... sabe aquela do ruim, assim? Entendi o que você está falando. Do que a coisa de fazer o bem, né? Você poder divulgar o que faz o bem
num veículo de comunicação, com qualquer veículo. De massa, né? Seja jornal, rádio, televisão, parece que não dá Ibope, vamos chamar o Ibope, usar o Ibope. Mas eu acho que isso também é uma coisa cultural. Eu acho que a gente tem que, aos poucos, ir mesclando e ir fazendo com que a notícia do bem também seja fashion, digamos assim, seja moda. Por exemplo, a premiação das coisas boas precisam ser mais exaltadas. Você faz isso aqui muito no seu programa, quando você pega uma pessoa que começou um comércio e batalhou e deu certo. Tem esse contraponto do tipo assim, é tudo muito difícil, mas a gente não pode desistir e tem uma saída. E sempre tem uma saída. Mas a gente precisa ajudar também a saber quem é que não pode procurar você, sabe? E que o nosso sistema de saúde, hoje, inclusive, eu vou falar da precariedade do sistema de saúde com relação a câncer de mama, o doutor Guilherme está aí, daqui a pouco eu vou falar com ele. Então, não é todo mundo, por exemplo, que consegue um atendimento. Pra você ter ideia, o câncer de mama, que é uma coisa que tem que ter prevenção para não custar mais caro para o próprio Estado, né? Demora, depois que a pessoa descobre que tem câncer de mama, fez o exame e tudo, demora às vezes 6 meses. Imagina essa pessoa. Olha o medo, falando em medo, olha o medo que essa mulher, o pavor que ela tem, sabendo que está com câncer, não tem onde tratar, porque ela só vai ser atendida no sistema de saúde daí a 6 meses, né? Então eu não posso deixar de falar isso. E a pessoa está com medo. Como é que a pessoa dorme? É como se tivesse um inimigo dormindo aqui dentro comigo. E não tem para onde ir. Não tem para onde ir, não tem para onde Então correr. são inimigos. Então vamos falar de um medo generalizado, né? E a probabilidade dessa mulher deprimir nessa espera é enorme. O que vai baixar mais a imunidade dela. Se ela não consegue nem ir lá para fazer um tratamento de câncer, imagine procurar um psicólogo na rede pública. Então você vem aqui num veículo desse tamanho para dizer assim, então se eu estiver sofrendo algum tipo de ansiedade, medo, que extrapolam os limites normais, né? O que eu posso fazer por mim? Se eu não tiver ajuda, o que eu posso fazer por mim mesmo? Independente da busca de ajuda especializada. Isso. Primeiro identificar o seguinte, todos nós temos medo e todos nós temos ansiedade. Medo e ansiedade são coisas que foram feitas para nos fazer com que a gente se previna, né? Que a gente possa diminuir o risco que a gente tem de viver, porque viver é arriscado. Agora, quando esse medo, essa ansiedade começa a me paralisar, a ponto de eu não querer mais sair, a ponto de eu não me relacionar mais com as pessoas, a ponto de eu estar numa irritabilidade, de eu não conseguir mais conviver com as pessoas ou trabalhar, isso já está numa fase que está me adoecendo, já me adoeceu. Então, eu tenho que buscar ajuda. Primeira coisa que eu falo sempre, buscar ajuda para quem não tem condição de ir direto no serviço particular, optar sempre pelos hospitais universitários de todas as cidades, porque os hospitais universitários têm a garotada ali que está começando, está com gás, está com tesão. O hospital universitário dá mais oportunidade de pesquisa, então tem todo um acolhimento. Mas é através de remédio que faz isso? Como é que é? Depende do estado. Por exemplo, um pânico, quando você chega com um transtorno do pânico, a pessoa tendo crises horrorosas, você inicialmente tem que entrar com a medicação, porque o desnível entre serotonina e noradrenalina e adrenalina no organismo dessa pessoa está uma bagunça. Você não tem como organizar. Agora, em princípio, eu sempre digo uma coisa, todo medo tem que ser enfrentado. Eu não estou falando medo de um assaltante, você não vai partir para cima dele, mas estou falando dos medos nossos do dia a dia. Toda vez que a gente foge de um medo, ele aumenta. Então, eu sempre brinco que é preciso estar sempre chamando a senhora Coragem para dar um empurrãozinho pra gente, né? Toda manhã você precisa chamar a Coragem e falar, é aqui que eu vou hoje. Eu acho que tem que chamar a senhora Coragem, tem que chamar a senhora Proteção, seja lá qual for. Eu não discuto religião, eu sempre falo de fé. Não dá para não ter fé. Em nenhuma parte do mundo. Que é essa coisa de saber que você faz a sua parte e entrega para o universo. Porque senão você passa a ter uma sensação de que você vai controlar tudo e a gente não controla nada. Nada. E quanto mais você quer controlar, mais você adoece. Então, para as pessoas... É um negócio de não ter razão, é ser feliz. Você tem que buscar a felicidade. Eu tenho falado isso aqui com frequência. Olha, essa frase é bárbara. Não adianta ter razão. Não. Até porque, o que você faz com sua razão? Nada. E é interessante que as pessoas mais controladoras, elas discutem com você, mas para ter razão. Isso. Então ela fala assim, mas eu tô certo. Tá bom, você tá certo. Não, mas você convenceu que eu tô certo? Eu falei, não, você tá certo. Bom, não, mas não tem a menor importância.
licença, vamos fazer uma paz? Tem um outro você? negócio também que funciona muito quando está nessa situação, assim, ou em casa, ou com o filho e tal, e você vê que a pessoa está ao ponto de te xingar e mandar para algum lugar, você pode deixar que eu vou sozinho. Exatamente. Você Não precisa mandar que eu vou. Isso que você está fazendo é o desarmar, é você ter a generosidade de saber que ninguém tem razão, ninguém vai ter razão, nem a gente sabe de nada, e brigar para quê? Desarma. E tem uma coisa que é assim, eu faço isso muito com os meus adolescentes. Não, mas isso vai dar certo, tá bom, você tem um mês para testar a sua teoria. Se der certo, que bom. Não serei eu que direi não. Você diz que você consegue estudar vendo televisão, no computador, não sei o que, Se você der resultado, perfeito, eu publico o seu método. Perfeito. Entendeu? Agora, se não der, a gente muda. Eu adoro, olha. Mentes Ansiosas. Enfim, a Ana tem quantos livros já publicados? Esse é o 7º. 7º, ela vem dentro de Mentes Perigosas, trata de mentes. Enfim, leitura é um negócio ultra importante, legal. E é através do livro é que os autores conseguem transmitir seu conhecimento, levando para onde você estiver aí.